Durante alguns meses, vaguei sem rumo, ligado à carne que apodrece. Não podia me ausentar dali. Apesar da minha cegueira, vi fantasmas perambulando pelo cemitério, e iguais a mim, estavam mal cheirosos e aflitos. Numa das vezes em que eu ia e vinha, tropeçando pelas ruas, ao dobrar uma esquina, deparei com uma certa multidão, uma porção de individualidades entre homens e mulheres. Era noite, ou pelo menos eu achava que era, pois estava sempre envolvido pela escuridão da cegueira. Essa multidão era a mesma que vinha me aterrando com seus lamentos, desde que acordei da morte. Tentei recuar, fugir, ocultar-me, porém, logo me vi envolvido por aquelas pessoas que uivavam desesperadamente. Fui levado do roldão, empurrado, arrastado, e era tal a aglomeração que me perdi dentro dela. Aquele bando de dementes era conduzido por soldados, que agora conduziam a mim também. A cada momento juntava-se à multidão outro vagabundo, como acontecera comigo, que mesmo querendo, não podia mais se afastar da turba barulhenta. Pensei que estivéssemos sendo conduzidos à prisão. Protestei em altas vozes. Brandei que não era um criminoso, enumerando meu nome, títulos e qualidades. Mas os guardas, se me ouviam, nem tiveram o trabalho de responder. A caminhada foi longa. O frio era cortante e arregalava a todos. Misturei minhas lágrimas e os meus lamentos ao coro de vozes horripilantes, participando eu também da triste sinfonia de dor. Finalmente, começamos a caminhar por um vale profundo. Caminhamos muito, muito. Cavernas surgiram de um lado e de outro, numa espécie de ruas que nada mais era que estreitas gargantas entre montanhas sombrias. Não se via terra no chão, tudo era pedras, lamaçais, pântanos e sombras. Entramos cada vez mais naquele abismo. Finalmente, no centro de grande praça encharcada, os soldados fizeram alto, e com eles estacou toda a multidão. Fizemos silêncio até percebermos que a soldadesca se retirava. Eles se afastavam, abandonando-nos ali. Sem sabermos o que significava aquilo, corremos atrás deles, procurando nos retirar também. Mas foi em vão. Os pântanos, as cavernas, as ruelas eram tantas que nos perdíamos num labirinto, pois para quaisquer lados, por onde olhássemos, para onde nos dirigíssemos, o cenário era sempre o mesmo. Estranho terror se apossou de todos nós. Meus companheiros eram hediondos, feios, magros, desalinhados, irreconhecíveis até pelos que os amaram na terra. Era uma assembleia numerosa de criaturas disformes, homens e mulheres, cujo traço em comum era a alucinação. Todos trajavam roupas empastadas do lodo das sepulturas, trazendo a fisionomia alterada pelo sofrimento. Imaginai uma localidade, uma povoação envolvida eternamente por densa penumbra gelada, onde se aglomerassem tétricos fantasmas suicidas erguidos do túmulo.
pois era assim a multidão de criaturas que eu tinha por companheiros, e também eu, já esquecido do meu orgulho, pertencia a tão repugnante massa. Também eu era feio, alucinado, um pastoso com os demais. Eu via, não sei por qual meio, pois ainda estava cego. Mais do que ver através dos olhos, eu via através da alma, e este era mais um castigo que me era imposto, pois se não visse absolutamente nada, meus sofrimentos teriam sido menores, por não saber o que se passava ao lado. Eu via aqui e ali, de vez em quando, meus companheiros repetindo o seu gesto suicida, as ânsias de enforcamento, os gestos desesperados por livrar o pescoço endurecido e arroxeado dos farrapos e das cordas ou de tiras de panos. Via outros, como loucos, em correrias espantosas, brandando por socorro, em gritos alucinados, julgando-se de momento a momento, envolvidos nas chamas que lhes devoravam o corpo físico e que desde então ardia sem tréguas. Estes que se matavam através do fogo eram geralmente mulheres. Eis que eu via outros ainda, com o peito ou o ouvido ou a garganta banhados em sangue. Ah, sangue inalterável, permanente, que nada conseguia estancar. Havia aqueles outros sufocando-se na bárbara asfixia do afogamento, tentando nadar à procura de socorro. Eles se mostravam aos demais, como na hora extrema do suicídio, ingerindo água aos gorgolejos, prolongando indefinidamente as cenas da agonia. E havia ainda mais. Os leitores me perdoem estes detalhes, talvez desinteressantes ao seu bom gosto literário, mas úteis, com certeza, servindo de advertência aos de caráter impulsivo, condenados a viver neste século em que o suicídio se tornou uma quase epidemia. Não pretendo, aliás, apresentar obra literária para deleitar temperamentos artísticos. Cumpro o dever sagrado de falar não somente aos que sofrem e pensam, quem sabe, em procurar descanso no suicídio. Cumpro o dever de falar a verdade sobre o abismo que espera cada um dos ingênuos que procuram se desviar dos sofrimentos terrestres pela porta da morte não espontânea. Eu me matei porque não podia viver sem meu filho. Tenho de viver sem ele porque me matei. Como eu dizia, havia mais ainda. Destacavam-se pela lealdade impressionante aqueles que haviam procurado o ouvido eterno sob as rochas de um trem de ferro. Estes eram desfigurados, as roupas em farrapos, cobertos por feridas sanguinolentas, carnes retalhadas, confusas, num amaranhado de golpe sobre golpe. Tal se fotografados fossem naquele momento exato em que as rodas de ferro lhes estivessem moendo as carnes, os ossos, as vísceras. E coisa incrível, cada um de nós, do Vale dos Suicidas, recordando, sem poder esquecer, as cenas violentas do momento exato em que nós nos suicidávamos, criávamos os cenários e as cenas vividas em nossos últimos momentos na Terra,
Estas cenas criadas por cada um ao redor de si eram vistas por todos os outros, espalhando maior tragédia por toda a parte. Assim, víamos aqui e ali os suicidas balançando em suas cordas, víamos no outro lado trens rápidos e barulhentos, colhendo o infeliz que se atirava sobre suas rodas, as carnes sendo rasgadas e trituradas, os gritos tresloucados de dor, espanto e arrependimento tardio. Com a mente sempre voltada ao momento sinistro, cada um de nós oferecia aos olhos dos demais outras cenas, daqueles que, relembrando o suicídio por afogamento, mostrava-se à procura de ar, numa massa indensa de água, homens e mulheres correndo desesperados, uns ensanguentados, outros torcendo-se no meio das dores da morte por envenenamento, deixando à mostra suas carnes corroídas pela droga ingerida. Outros mais a gritarem por socorro, em correrias desabaladas, traziam o pânico maior que os demais. Eram os incendiados, que como eterna bola de fogo passavam espalhando chamas e fumaça, fazendo os companheiros recuarem, com medo que pudessem se queimar ao seu contato. Era loucura coletiva, e para coroar todos os sofrimentos, havia as penas morais. Ai, as penas morais! Os remorsos, as saudades dos seres amados, a vergonha e outras dores, a fome, o frio, a sede, a fadiga, a insônia, a fraqueza e a visão que não dava tréguas, o cadáver apodrecendo no túmulo, o mau cheiro, os vermes que o consumiam, eram o desgraçado martírio, o martírio de quem buscou a morte para o alívio dos sofrimentos. A dor é maior para quem não crê em Deus. Neste local de aflições não havia um único arvoredo, nem bela paisagem que pudesse distrair a vista torturada. A visão era cansativa pelas gargantas, onde só existia o supremo horror. A morte não existe, a vida continua do outro lado. O chão, coberto por matéria negra e fétida, parecendo fuligem, era imundo, pastoso, escorregadio. O ar era asfixiante, gelado, escurecido por nevoeiro espesso e ameaçador, como se as tempestades eternas rugissem em torno. Os espíritos ali aprisionados sufocavam ao respirar, como se aquele ar cheio de matérias nocivas, iguais cinzas e cal, lhes invadissem as vias respiratórias. Era um martírio, um suplício que o cérebro humano, habituado às claridades do sol, jamais pôde entender. Nunca o ar fresco da madrugada, nem uma faixa azul do céu para ser contemplada, nem mesmo a claridade do sol, nem bandos de andorinha em revoada, nem as cintilações das estrelas. Nunca a primavera. Não havia ali, nem haverá jamais, nem paz, nem consolo, nem descanso, nem esperança. Tudo é marcado pela desgraça, miséria, assombro, desespero, horror. Era a dor que nada consola,
a desgraça que nada ameniza, a tragédia sem tranquilidade, sem poder dormir, sem sonho, sem esperança. Não há céu, não há luz, não há sol, não há perfume, não há tréguas. O que há é choro compulsivo e inconsolável dos condenados. O que há é o assombroso ranger de dentes, daquela sábia advertência de Jesus. O que há é blasfêmia do miserável a se acusar a cada uma das dolorosas recordações. Somente há a loucura das consciências chicoteadas pelos remorsos. O que há é a raiva envenenada daquele que já não pode chorar, cansado do excesso de lágrimas. O que há é o desapontamento, a surpresa aterradora de quem se sente vivo, apesar de haver se atirado na morte. É a revolta, a praga, o insulto, os corações que o monstruoso castigo transformou em feras. O que há é a alma ofendida, tudo envolvido nas trevas. É o inferno, na mais horrenda exposição, porque além de tudo existem cenas de animalidade, prática dos mais sórdidos instintos, os quais me envergonharia de contar aos meus irmãos, homens. Quem estaciona ali, como eu estacionei, são grandes personalidades do crime. É a escória do mundo espiritual, apenas grupo de suicidas que chegam todos os dias. São almas que vêm quase sempre da Espanha, Brasil, Portugal, colônias portuguesas da África. Infelizes necessitados do auxílio e prece. São os levianos, irresponsáveis, que fatores da vida se aventuraram ao desconhecido, à procura de esquecimento e alívio através do suicídio. É bem possível que haja quem duvide da verdade que vai escrita nessas páginas. Dirão que é fantasia. Não os convidarei a crer. Não é assunto que se imponha à crença. Mas se sabem raciocinar, que o façam. Eu os convido. Desejo ardentemente que não queiram conhecer essas realidades através dos canais do suicídio. Canais cheios de trevas, aos quais me expus eu mesmo. Não se podia, ao menos, sonhar com coisas bonitas, nem pensar em coisas diferentes, nem mesmo recordar o passado era permitido aos que gostariam de o fazer. Naquele ambiente superlotado de males, o pensamento estava prisioneiro em torno de nós, só emitindo e recebendo vibrações tão negativas quanto o local onde se encontrávamos. Envolvidos em tão grande, enlouquecedora situação moral e espiritual, não havia quem pudesse atingir um único instante de serenidade para se lembrar de Deus e chamar por sua misericórdia. Não se podia orar, porque a oração é um bem, um descanso, uma esperança, e aos desgraçados suicidas seria impossível atingir tão grande benefício, o benefício da prece. Ah, castigo, punindo o desgraçado que decidiu insultar a Deus, destruindo antes da hora o que só a ele cabe decidir e realizar. Nós estávamos vivos ainda, diante do corpo apodrecido, e doía em nós as picadas monstruosas dos vermes. Ficávamos enfurecidos como loucos, sentindo em nós mesmos o que se passava em nosso corpo já morto no túmulo,
e os nossos gritos infernais se reproduziam em ecos ao longo de todo o vale, o tempo todo, o tempo todo. Pensávamos estar diante do tribunal do inferno. Sim, aqueles mesmos obsessores que alimentaram em nós as sugestões para o suicídio divertiam-se com as nossas angústias, fazendo-nos acreditar que eles eram juízes e que iam nos julgar e castigar. Apresentavam-se como seres fantásticos, fantasmas impressionantes, inventavam cenas satânicas com os quais nos castigavam. Submetia-nos a vexames difíceis de descrever. Obrigavam-nos a torpezas e deboches, fazendo-nos cúmplices de suas infames obscenidades. Donzelas que praticaram o suicídio de amor, esquecidas que o verdadeiro amor é paciente e obediente a Deus, esquecendo o amor de uma mãe que ficara inconsolável, desrespeitando os cabelos brancos de um pai. Estas donzelas eram agora insultadas no coração e no pudor por estas entidades animaladas que as faziam crer serem obrigadas a se escravizarem e servi-los sob todas as formas, por serem eles os donos do império das trevas que elas escolheram por moradia quando abandonaram o lar pelas portas do suicídio. Estes seres satânicos não passavam de espíritos que foram homens traidores, sedutores, assassinos, perversos, caluniadores, sádicos, e que muitas vezes na terra tiveram funerais pomposos, mas que na vida espiritual se resumem na corja repugnante que mencionamos. Além destas cenas, aconteciam-nos que os atos errados que fizemos durante a vida na terra, nossos crimes, nossas quedas, eram colocados à nossa frente. Visão acusadora na condenação pelo que fizemos de incorreto. As vítimas que fizemos enquanto estivemos vivos reapareciam agora. As lembranças vergonhosas nos desequilibrando pelo remorso. Enfim, cada um de nós era um morto-vivo em toda a expansão da palavra. E este estado de coisa só poderia ser atenuado quando se acabassem as forças vitais de que éramos portadores. Os suicidas se demoram no sofrimento o tempo que lhes resta para o final do seu compromisso na terra, dias, meses, anos, séculos. Final da segunda parte. No próximo capítulo, teremos o socorro. Gratidão por estar assistindo a este vídeo e compartilhe. Esse ato poderá salvar uma vida. Que o amor esteja no leme de nossas vidas. Gratidão a todos. Namastê.